nós orarmos. E agora, meus irmãos, eu quero orar por mim, pedindo para que Deus me abençoe e unja os meus lábios. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e que o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Esse texto que eu li, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 26, ele fala muito ao meu coração, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. E voltando no tempo e fazendo uma retrospectiva, nós podemos ver o sofrimento de Jesus. Ali, antevendo tudo o que iria lhe acontecer, tudo o que viria e que ele iria passar, Jesus decide ter um momento de solidão. Hoje estaria muito apropriado se nós disséssemos: Jesus decide ter o seu lockdown sozinho, o seu confinamento, o seu isolamento social. E, não obstante, naquela mesma tarde de quinta-feira, quando ele lava os pés dos apóstolos, institui a Eucaristia, a nova aliança, e ali ele decide ir com os 11, porque Judas tinha saído no meio da ceia para concluir o seu plano diabólico de vender, de trair Jesus. E Jesus vai para este lugar, para esse jardim de nome Getsemane. E ele leva consigo os 11, porém, ele decide orar, ele decide se confinar, de ter um isolamento social de todos. Mas ele sabia que a solidão era tanta que ele necessitava de pelo menos ter alguém por perto. E ele então leva consigo seus melhores amigos, João, Pedro e Tiago. E dentro desse aspecto, visualizando tudo isso, me vem de cara duas perguntas. Quem é o seu melhor amigo? Quem você tem como seu melhor amigo? E outra pergunta, você tem amigo? Quando somos levados, meus irmãos, ao deserto por Deus, a tentativa de escapar é incontornável. Isso nos ensina que mais cedo ou mais tarde viveremos nesta solidão. Teremos o nosso lockdown. Teremos o nosso momento de dizer: agora chega, agora é parar, agora é ficar em confinamento. Jesus também teve o seu momento de solidão. E foi no jardim do Getsemane, fica no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E é impressionante que Getsemane significa literalmente lugar de azeite, lugar de prensa, lugar de amassar, para que dali possa sair o azeite, o óleo. Amassar o azeite. E foi nesse lugar que Jesus de Nazaré foi prensado. Foi nesse lugar que Jesus de Nazaré experimentou as maiores atrocidades. Foi nesse lugar que Jesus vivenciou as maiores dores. E a expressão que diz: quem Deus mais usa é aquele que ele mais amassa, valeu. Isso vale para Jesus. Isso valeu sobretudo nesse contexto. Foi neste lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Ali sua vida foi moída, ali ele foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Porém, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado por mim e por você. Ali seu corpo foi golpeado, ali ele suou sangue, ali ele enfrentou a fúria do inferno. E o mais impressionante, ali no Getsemane, ele experimentou o silêncio de Deus. Quando Deus ficou em silêncio diante da dor do Filho. Meu desejo nesta noite de domingo, segundo domingo de junho, 14 de junho, dia do pastor, é que você entenda e aprenda
com o momento que você está passando, de isolamento social, de lockdown, de confinamento, de quarentena. Você não está só. Jesus de Nazaré está ao seu lado. Desejo compartilhar com a família PDC e com todos que nos assistem através desse canal do YouTube sobre o tema A Solidão de Jesus de Nazaré. Sim, não é nenhum absurdo pensar. Não é nenhum absurdo pensar que Jesus ali naquele jardim se sentiu só, solitário. Se até o Filho de Deus sentiu solidão, por que nós não sentiríamos também? Por que nós não passaríamos por isso? E acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas nos seus lares, nas suas casas, aqueles que têm família, aqueles que estão só, estão enfrentando momentos difíceis, se sentindo sozinhos, pessoas com as mais diversas dificuldades financeiras, empresa que está quebrando, falindo, fechando, e tudo isso acontecendo e a pessoa tendo que vivenciar esse inferno de Dante. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Jesus vivenciou tudo isso, mas a palavra diz no final que ele foi consolado pelos anjos. E você tem a certeza, Deus consolará você. Os anjos virão ao seu socorro, como já estão perto de você. Então, de cara, eu poderia dizer o seguinte: no Getsemane, Jesus de Nazaré sentiu uma profunda solidão. Isso nos mostra que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Porque é João, o apóstolo, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. Jesus se fez carne, se fez homem. E João 3,16, nessa máxima que todo cristão conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no Getsemane, Jesus se sentia só. Lá estava Jesus de Nazaré com os 12 discípulos, celebrando a Páscoa. Ele ensina a eles a humildade, lava os pés de todos. Ele aponta o traidor, e este sai na escuridão daquela noite para o trair. Ele lhes dá um novo mandamento. Ele avisa Pedro: nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele lhes consola: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus consola as perguntas, as questões intrínsecas dos apóstolos. Senhor, mas para onde nós iremos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ora por eles. Ele sabia que o sinédrio estava reunido na surdina, urdindo planos diabólicos, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas Iscariotes. Saem do cenáculo apenas 11. Ali daquele ambiente que 50 dias depois acontece Pentecostes, que vimos há 15 dias atrás. Judas não voltou. Eles descem o Monte Sião. Eles cruzam o Vale de Cedron. Entram no Getsemane. Era noite. Por volta das 9, 10, 11 horas da noite. Dos 11 que eu acompanho, 8 ficaram para trás. E parece que por ordem dele, Jesus, ele diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Continua Jesus caminhando, mas agora somente com 3, os seus melhores amigos. Os apóstolos que Jesus tinha como seus preferidos, eu diria, os seus melhores paroquianos. E quem era? Pedro, Tiago e João. A angústia toma conta de sua alma. A morte está chegando e ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Os 3 ficam também para trás. E ele agora, Jesus, segue sozinho. E diz o texto sagrado que ele se ajoelha e ali está prostrado o Senhor do céu e da terra.
ajoelhou-se o Rei do Universo, ajoelhou-se o Deus encarnado, prostou-se com o rosto em terra, Jesus se humilhou. Ele ora intensamente, numa luta de sangrento suor, e diz a palavra de Deus que começou então a suar sangue. Tamanha era a angústia, tamanha era a depressão, tamanha era o sofrimento que ele estava antevendo. O anjo de Deus então vem consolá-lo. Judas traz consigo os soldados para prendê-lo. Os inimigos caem. Jesus de Nazaré se entrega voluntariamente. Sabe o que eu aprendo? E sabe o que é que nós podemos aprender com Jesus de Nazaré e a sua solidão? É que no Getsemane ele enfrenta uma profunda tristeza, isso é um fato. Isso diz a mim e a você que na nossa vida, na nossa existência cotidiana, nós também enfrentaremos as nossas tristezas, as nossas desilusões. Haveremos de provar a angústia, a dor da perda, do fracasso, das decepções, das humilhações, mas sobretudo também haveremos de provar a honra, a glória, as bênçãos de Deus. Mas no Getsemane da nossa vida, você terá tristeza, sim. Se Jesus de Nazaré passou pelo vale da dor, nós também passaremos. Vida cristã, meus irmãos, é também um vale de lágrimas. Temos a alegria do céu, sim, mas cruzamos também os vales de dor. Quem foi que disse que a nossa vida seria um parque de diversões? Quem foi que disse que nós não haveríamos de ter sofrimentos? Passar por desertos áridos, por ondas revoltas, por ventos contrários, por rios caudalosos, por fornalhas ardentes, isso está inerente a mim e a você. Semana passada eu tive uma certa tristeza, porque me dei conta que desde o dia 24 de fevereiro que eu estou em casa. Estive doente, fui internado, voltei, o governador de Pernambuco decreta confinamento e me dei conta que já vai março, abril, maio, junho e eu em casa. Saudade de vocês, saudade de abraçar vocês. Mas nada se compara aos desertos que cada um de vocês tem trilhado. E alguém já disse, qual é a maior dor do mundo? É a sua, é a minha. Mas nunca esqueça, meu querido paroquiano, da Paróquia Deus Conosco, e você que me escuta através do YouTube, nunca esqueça. Podemos ser até lançados na fornalha, mas na fornalha o quarto homem estará conosco. E eu, quando digo isso, eu lembro da minha paroquiana Luzia. Hein, Luzia? O quarto homem estará conosco. Diante desse momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, não duvide, Deus está conosco. O Emanuel está conosco. Jesus também teve tristeza e não foi só no Getsemane, meus queridos. Ele ficou triste com a morte do seu melhor amigo, Lázaro. Entristeceu-se. Jesus ficou triste e chorou sobre a cidade de Jerusalém quando ele chega para aquela que seria a sua última semana de vida, e é o próprio Jesus que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus filhotes, mas tu não quisestes. E diz a palavra de Deus que Jesus ficou triste no Getsemane. Qual era então a razão da tristeza de Jesus de Nazaré? Por que Jesus estava triste, se ele sabia que tudo aquilo haveria de passar? Ele sabia que aquela era a última semana de vida dele e não existia plano B, era plano A. Jesus veio para morrer por mim, por você, e a sua morte, pagar o preço dos nossos pecados. Jesus veio para que no terceiro dia ele ressuscitasse, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como diz São Paulo, mas louvado seja Deus, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou,
nós também ressuscitaremos, segundo São Paulo. Mas sabe por que Jesus ficou triste? Ele sabia que Judas estava se aproximando. Ele sabia que Pedro o negaria. Ele sabia que o Sinédrio o condenaria. Ele sabia que Pilatos lavaria suas mãos. E se fosse hoje, nesse tempo de pandemia, Pilatos teria lavado sua mão com álcool gel, com água sanitária, e viria com máscara ali na frente de todo mundo. Eu já não aguento mais, as minhas mãos vi toda brilhando, nunca tive mãos tão brilhantes de água sanitária. Jesus sabia que o povo gritaria: crucifica-o. Jesus sabia, sobretudo, que no domingo de Ramos o povo ia dizer: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, mas na sexta-feira o povo iria dizer: crucifica-o. E todo aquele filme estava passando ali no Getsemane. Jesus sabia que o povo escolheria Barrabás, um criminoso, um marginal. Ele sabia que seria açoitado, cuspido, vilipendiado pelos soldados romanos. Ele sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da morte. A tristeza e a solidão de Jesus de Nazaré era porque sua alma pura estava recebendo toda a carga de todos os nossos pecados. Ele, que nunca pecou, se fez pecado por mim e por você. Na cruz, Deus o escondeu. Deus escondeu o seu rosto diante do seu filho, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus se sentiu só, até pela presença do seu Pai, Deus. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele clamou pela presença do seu Pai. Até o sol, diz a palavra de Deus, se escondeu. Até o sol escondeu-se de Jesus. E as trevas cobriram a terra durante 3 dias. Jesus foi traspassado, moído. Na cruz ele desceu à mansão dos mortos. Ali ele entristeceu-se porque bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele pagou o preço da nossa redenção, sofreu só, sangrou só, morreu só. Quer razão para que Jesus não tivesse se sentindo só? Existe coisa mais dolorida do que viver uma dor, um deserto sozinho, sem amigos, sem igreja, sem ninguém? Meu querido, se você se sente só, saiba que Jesus está ao seu lado. Você não está sozinho. Deus está com você. Levante sua cabeça, anime-se. Deserto não é lugar de moradia, de passagem, vai passar. Tudo há de voltar ao normal. E saiba de uma verdade absoluta, inconteste: não vem sobre nós provações que nós não podemos suportar. E você, como está enfrentando esse isolamento social? Como você tem enfrentado o seu Getsemane, o seu confinamento? Está se sentindo sozinho? Ali no Getsemane, Jesus buscou 2 refúgios: a solidariedade humana e a vontade divina. Jesus pediu a presença dos 3 discípulos com ele. Jesus não pede nada, nem quer ouvir nada deles, mas pede a presença deles. E na hora da solidão, precisamos de gente, precisamos de Deus. Muita gente havia abandonado a Jesus, seus discípulos iriam abandoná-lo. Pior de tudo, na cruz ia gritar: Deus meu, por que me desamparastes? As multidões o deixariam, os discípulos o deixaram. Agora era desamparado pelo próprio Pai. Muitas coisas disse Jesus às multidões. E eu fico pensando como é doloroso sentir o abandono de um pai. E Jesus sentiu, e eu lembro aqui um fato que aconteceu assim que eu voltei do hospital. Léo acompanhando Ruby, é claro, que é a sua namorada, a pessoa que ele ama, e eles se amam. E lembro que naquela sexta-feira da Semana Santa,
Léo teve a notícia que Rúbia tinha contraído o Covid e nós estávamos em casa ainda com todo aquele cuidado, né? E ele ficou muito nervoso, nós também, a possibilidade dele também estar contaminado, e foi difícil aquela noite. E eu lembro que eu, com muita calma, acalmei a minha mulher, Eveline, Ravel, pedi a Léo para tomar um banho, disse: olha, eu vou te levar para o hospital. Ele disse: não, pai, você não pode, você está se convalescendo. Eu disse: filho, você é meu filho, eu jamais lhe deixaria só. E fui com ele, e lá no hospital eu não desci, ele foi sozinho, e Renato e Tainá chegaram e deram esse suporte. E graças a Deus nada aconteceu, e estamos aqui. E deve ter sido dolorido para Jesus de Nazaré, nem a presença do seu pai ter naquele momento difícil de dor, de solidão. Quando, porém, ele falou de um traidor, Jesus de Nazaré foi para todos os 12 e unicamente para os 3 disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E por fim, quando começou a suar sangue, estava completamente sozinho. Existem situações na nossa vida que são desertos áridos, onde as presenças de Deus e somente Deus serão notadas. Por isso que quando você estiver enfrentando, atravessando o deserto, saiba que Deus está ao seu lado. Nas provas, meus queridos, devemos aprender a orar como Jesus de Nazaré. Ele se humilhou, ele orou, ele persistiu e na solidão ele não desistiu. E você tem se rendido a Deus? Tem se colocado de joelho dizendo: eu me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero concluir esta reflexão dizendo para você uma coisa: Jesus de Nazaré encontrou o consolo de Deus em sua solidão. Deus nos consola nos dando livramento da prova ou nos dando poder para vencer nas provas. Deixa eu repetir para que você grave isso que eu acabo de dizer. Isso eu quero profetizar na sua vida. Deus nos consola nos dando livramento da prova ou nos dando poder para vencer as provas. Deus sabia que não tinha plano B, era Jesus o plano A. E Deus consola através de anjos a Jesus, para que ele fosse fortalecido para enfrentar aquela que foi a sua última semana de vida, mas no domingo ele ressuscitou. Jesus de Nazaré ressuscitou ao domingo. Tiago diz que devemos ter por motivo de toda alegria quando passarmos por diversas tribulações. Tiago 1, de 2 a 4. No Getsêmani da vida, Deus me consolará, Deus te consolará. Porque assim diz a palavra de Deus: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus não encontrou pleno conforto nos seus discípulos, pois a vigília da solidariedade de Pedro, João e Tiago tornou-se no sono da fuga. Porque muitas vezes, meu querido, são nos momentos de tristezas e tribulações que você só terá Deus e dê graças a Deus. Mas quando Jesus buscou a face de Deus, do Pai, um anjo desceu do céu para confortá-lo. Porque os amigos mais solidários falharam. Ele ficou solitário com o Pai, mas o Pai manda anjos. Jesus de Nazaré é consolado por um anjo do céu. E eu profetizo na sua vida que Deus enviará para você um anjo para te consolar, para enxugar tuas lágrimas, para te colocar em pé, para dizer que você é filho de Deus, que você é joia preciosa do Senhor. E isso vai passar. Deus nunca abandona os seus no Getsêmani da vida. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Como foi que Jesus entrou no Getsêmani? Vamos lembrar? Vamos recordar? Jesus entrou profundamente angustiado, abatido e cheio de tristeza, a ponto dele mesmo dizer: a minha alma está profundamente triste. Como foi que Jesus saiu? Vamos lembrar? Tão fortalecido e vitorioso que bastou somente uma palavra sua para fazer seus inimigos recuarem, caindo todos por terra. Aleluia, glória a Deus. Jesus não foi preso, meus queridos. Ele se entregou.
Ele se deu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele está conosco. Ele nos consola, nos guia, nos leva para a casa do Pai e Ele está vivo. Então, meu querido, acalma o seu coração. Vai passar. Jesus experimentou ali no Getsêmani uma guerra atroz. Experimentou uma guerra íntima, particular. Sofreu. Pediu 3 vezes que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele cálice. Mas ali ele conclui e arremata dizendo: todavia, não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a tua. E diante da fragilidade do Senhor, do céu e da terra, ali prostrado, Deus envia um anjo. E a minha oração nesta noite é que Deus envie um anjo para tomar conta de você. Na solidão de Jesus, ele encontrou apoio angelical. E na nossa solidão, no nosso deserto, Deus está conosco. Jesus de Nazaré está nos colocando nos braços e o Espírito Santo orando por nós. Que o Senhor te abençoe.